em um evento importante para o fechamento de um negócio, que elevaria a empresa para outro nível de faturamento. Bruna estava em um canto, silenciosamente aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Vicente ainda estava mantendo a pose de um diretor importante, e ela não pôde se aproximar muito dele. No entanto, ela notou que os convidados estavam conversando entre si e decidiu se aproximar discretamente. Ela percebeu que suas aulas na universidade não haviam sido em vão, pois conseguia entender a maior parte das conversas deles em chinês. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Naquela noite, como em todas as outras, Bruna estava trabalhando. Ela se pegava pensando como sua vida já tinha entrado nessa rotina por quase 4 anos, trabalho no bar durante o dia e universidade à noite. Ela corria de um lugar para outro, voltando para casa apenas por algumas horas para dormir. Será que era possível estudar normalmente com esse tipo de vida? Não muito, é claro, mas ela não tinha escolha. Seu pai faleceu quando ela tinha apenas 10 anos, deixando sua família ainda mais desestruturada do que já era. Sua mãe mal conseguia pagar as contas, e estava incrivelmente cansada. Bruna rapidamente aprendeu a ignorar as colegas de classe que zombavam de suas roupas desgastadas para evitar brigas e não causar mais problemas para a mãe. Então, ela percebeu que poderia tentar ajudar a mãe nas contas da casa. Bruna começou a cobrar para fazer trabalhos da escola nas matérias em que se saía bem, mesmo que fossem poucas. Distribuía panfletos no farol nos finais de semana, fazia faxina, cuidava de crianças, tentava encontrar empregos em lavanderias e cafés, embora fosse frequentemente rejeitada por não ter 18 anos. Sua mãe só sabia sobre metade desses bicos. Bruna escondia o resto para não preocupá-la, embora a mãe ainda estivesse preocupada e se culpasse por forçar a filha a se virar tão cedo. A situação ficou um pouco mais fácil quando a mãe insistiu que Bruna não abandonasse os estudos e conseguisse pelo menos uma vaga no ensino superior. Bruna decidiu que precisava escolher um curso que fosse acessível, então optou por letras. Ela conseguiu uma vaga com bolsa apenas para especialidades em chinês e inglês, o que parecia um pouco complicado, mas não havia muita escolha. Durante quase 6 meses, Bruna tentou dedicar-se inteiramente aos estudos, mas sua mãe entrou em depressão, o que a fez voltar ao trabalho de meio período. A sorte sorriu para ela quando descobriu um ótimo bar a poucas ruas da universidade, cujo dono contratava estudantes por hora. Isso se tornou uma verdadeira salvação. Claro, seus estudos sofreram com isso. Bruna tinha que fazer as tarefas de casa à noite ou durante os intervalos na universidade. Com as gorjetas do bar, ela conseguia comprar comida para si mesma e para a mãe, além de alguns pequenos luxos. Mas algo mais estava faltando, e ela sabia disso. No fundo de seu coração, Bruna desejava obter uma educação de qualidade e encontrar um emprego bem remunerado. Isso soava perfeito demais para ser verdade, e geralmente, ela afastava esses pensamentos. Agora, como de costume, ela corria de mesa em mesa, anotando os pedidos com um sorriso no rosto. Mas por trás disso, era muito desagradável trazer o pedido para o rapaz costumeiro da mesa 7, era o terceiro conhaque da noite. Ele estava sozinho e parecia estar prestes a esvaziar o bar inteiro, embora fosse óbvio desde o primeiro olhar que ele precisava de ajuda. Por que os homens são tão relutantes em admitir o óbvio? Ainda faltavam 40 minutos para o fim do expediente. O relógio se aproximava das 10 da noite e mais clientes chegavam. Aquele rapaz permanecia solitário na mesa 7, consumindo álcool sem parar. Bruno o apelidou de o sofredor em sua mente. Ela desejava que o expediente terminasse de forma tranquila, mas os desejos raramente se tornam realidade. Pessoas assim eram comuns no bar, e não valia a pena causar problemas por elas. Em momentos como esse, Bruna às vezes se perguntava se sua própria vida poderia ser considerada difícil ou se as pessoas que bebericavam demais também dramatizavam demais. Entretanto, à medida que a noite avançava, não parecia haver nenhum incidente à vista. Bruna entregou tranquilamente o turno para a funcionária noturna. Havia muitos planos a serem feitos. Estudar para o próximo exame de retórica, preparar o jantar e o almoço para o dia seguinte. A chuva começou a cair do lado de fora, e Bruna abriu seu guarda-chuva com descontentamento. O clima estava piorando, e uma dor de cabeça parecia estar se aproximando. No entanto, a dor de cabeça estava mais próxima do que ela imaginava. Ao cruzar o limiar do bar,
Ela viu o sofredor da mesa 7, ele estava deitado em um banco próximo e parecia estar completamente exausto e congelando sob a chuva. Os poucos transeuntes que passavam por ele o desprezavam. Bruna de repente sentiu pena dele sob a chuva que prometia continuar a noite toda. O rapaz não parecia um alcoólatra, e certamente não estava em sua melhor forma. Ela já o tinha visto no bar outras vezes e ele não costumava beber tanto como neste dia. Ela respirou fundo e se aproximou, tentando falar com ele, embora ele estivesse tão bêbado que mal conseguia se mover. Bruna revirou os bolsos dele, na esperança de encontrar algo que ajudasse a identificá-lo, mas não havia nada além de algumas notas de dinheiro. Encontrar documentos ou um endereço estava fora de questão. De qualquer forma, ela não podia deixá-lo ali. Com algum esforço, Bruna conseguiu colocar o homem em pé e começou a pensar em como ajudá-lo a chegar em casa. Talvez ele pudesse passar a noite no seu apartamento. Parecia uma ideia estúpida de levar um desconhecido para o seu apartamento, mas ela sentia em seu coração que era o certo a se fazer. Bruna não tinha muito dinheiro, mas havia apenas uma opção: ela teria que trocar o costumeiro ônibus por um táxi. Ela então começou a pensar em sua mãe, que estaria voltando do trabalho na manhã seguinte. Ela teria que se esforçar muito para garantir que o rapaz saísse de casa antes que a mãe voltasse, a fim de evitar preocupações. No entanto, não havia para onde levá-lo. O taxista que atendeu o chamado era um homem grande de meia idade e ficou extremamente descontente quando soube que teria que transportar um bêbado. Bruna teve que inventar uma história para o taxista, alegando que o homem era seu namorado e pedindo a ele que a ajudasse. Isso não aconteceu sem um preço extra, mas, mesmo assim, sairia mais barato do que um hotel. O taxista, ao chegar ao local, até ajudou a levar o rapaz para o apartamento. Na casa de Bruna, não havia objetos de valor, então ela não tinha motivo para se preocupar. Ela acomodou o convidado no sofá com uma coberta, tirou sua roupa molhada e sapatos e deixou na mesinha lateral um copo de água e um comprimido de aspirina com bilhete escrito: "Tome isto." Ao lado do sofá, ela colocou um balde, como uma precaução estudantil para qualquer eventualidade, porque estudar para uma prova em tais condições era praticamente impossível. No entanto, ela deixou de lado todos os outros planos e simplesmente foi dormir. Na manhã seguinte, o primeiro pensamento de Bruna foi verificar o convidado. Ela ficou parada ao lado do sofá, não havia mais ninguém ali. Então, ela lembrou de verificar a mesinha onde antes estava o copo de água e o bilhete. O copo estava vazio, e havia algumas linhas a mais na nota. "Não consigo expressar em palavras o quanto sou grato. Muito obrigado por sua ajuda. Se eu puder retribuir de alguma forma, ligue para este número ou venha até o endereço indicado. PS Não quis te incomodar de manhã. Decidi sair silenciosamente para não te perturbar. Vicente Bragança." O endereço indicado era em um bairro chique próximo dali. Claro, ela teve que contar à mãe sobre o incidente, embora o tenha feito apenas à noite, após o trabalho. A mãe a repreendeu por seu comportamento descuidado, mas, considerando que a conversa aconteceu depois dos eventos, não houve repreensões exageradas. Sua mãe recomendou que ela pelo menos visitasse o endereço do bilhete, mas Bruna não achou que seria tão simples. Ela relutou por uma semana antes de finalmente decidir adiar algumas tarefas e ir para o endereço indicado, que a levou a um prédio de escritórios bonito. O porteiro na entrada fez uma ligação, e depois de verificar a identificação, permitiu que ela entrasse e indicou o caminho. Bruna encontrou o escritório com uma placa dizendo exportação e importação na porta e bateu suavemente antes de entrar. Vicente aguardava na recepção e ficou feliz em vê-la. Após cumprimentá-la, pediu que ela o acompanhasse até a sala de reuniões. Eles conversaram por quase uma hora, durante a qual Vicente e Bruna tiveram a oportunidade de se conhecer melhor, mas não tocaram no assunto da bebedeira de Vicente. Ela expressou seu desejo em ter um emprego melhor e conseguir ajudar mais sua mãe. Vicente estava bastante impressionado com a atitude de Bruna desde o início. Além de seu talento para línguas, sua natureza compassiva e desejo de ajudar eram qualidades que ele valorizava. Estava decidido. Vicente queria ajudá-la a conquistar o tão sonhado emprego e então agendou uma entrevista para ela com o responsável pelas contratações. Bruna voltou para casa como se estivesse voando. Ela ainda não acreditava que, de repente, a ideia de encontrar um bom emprego com renda estável se concretizou tão rapidamente. Claro, não seria fácil, mas ela estava acostumada com desafios. Sua mãe reagiu positivamente à ideia, embora também não esperasse que a filha mudasse radicalmente de vida em uma noite. Assim,
3 dias depois, Bruna estava de volta à porta do escritório. Vicente aconselhou a não dizer como eles haviam se conhecido, já que ele não queria responder a perguntas extras. Após 5 minutos, uma jovem educada veio buscá-la na recepção, conduzindo-a a uma sala vazia e oferecendo uma xícara de café. Devido à ansiedade, Bruna segurava a xícara com ambas as mãos, evitando morder os lábios, uma antiga mania que estava tentando superar. Ela não podia parecer muito desesperada. Finalmente, um homem de meia idade entrou na sala. Ele parecia jovem, com uma construção atlética, parecendo muito mais novo do que sua real idade de cerca de 50 anos, apenas os cabelos grisalhos nas têmporas e a expressão de cansaço no rosto indicavam sua verdadeira idade. Bruna até teve um pensamento fugaz de que o cansaço era algo que ela só costumava ver no rosto de sua mãe. Bom dia, sou o responsável pelas contratações, Miguel Bragança. Você está pronta para começar? Bruna engoliu em seco e assentiu rapidamente. No geral, a entrevista durou cerca de 1 hora. O diretor era minucioso, mas não excessivamente rigoroso. Ele fez perguntas sobre sua formação e objetivos de trabalho, bem como suas habilidades. Bruna fez o seu melhor para manter uma expressão confiante e responder de forma clara e profissional, sem esquecer de sorrir, como havia aprendido a fazer em seu tempo trabalhando no bar. Ao final da entrevista, Bruna sentiu que havia se saído bem. O responsável parecia satisfeito, e em nenhum momento ele demonstrou qualquer descontentamento, mesmo quando examinou o escasso histórico de trabalho de Bruna. Por fim, ele assentiu e se levantou. Suas habilidades satisfazem a vaga de estágio. Você está contratada. Vou trazer alguns documentos que você precisa assinar. A partir de amanhã, você pode começar. Bruna não conseguiu evitar um suspiro de alívio, soou um pouco estranho e tolo. O valor do salário não foi citado e Bruna ficou com vergonha de perguntar, mas mesmo que ela fosse ganhar menos que no bar, valia a pena, pois ela estava na área que queria e com grande oportunidade de ser efetivada. Bruna estava muito feliz com o novo emprego, o tempo parecia voar, pois ela estava sempre ocupada. Vicente naquele primeiro mês viajou muito a trabalho e eles se viram poucas vezes pelo corredor, mal conseguindo conversar direito. Seu dia estava totalmente programado, e à noite, quando lhe restavam menos de 4 horas de sono, ela simplesmente desmaiava de exaustão. Era difícil manter um espírito alegre em tal situação. Ela continuou a dizer a si mesma que isso era o que ela queria desde o começo, que sabia desde o início que seria assim. Mas então, tudo mudou quando o salário chegou. Isso é inacreditável, murmurou, parecendo incrédula, enquanto examinava o depósito. O salário de um estagiário em tradução excedia suas gorjetas do bar em quase o dobro. Finalmente, ela teve tempo para pensar e avaliar sua vida a partir de uma nova perspectiva. Ela realmente gostou das mudanças que estavam ocorrendo. Ela gostou de se transformar gradualmente em uma mulher importante e confiante que tinha um emprego estável com um bom salário, em vez de trabalhar em vários empregos para ganhar alguns trocados. Ela estava gostando de se sentir necessária. O segundo mês de trabalho foi ainda melhor para ela, que já estava se acostumando à rotina do trabalho e fazia tudo com mais agilidade. Além disso, Vicente estava mais presente na empresa e ele passava quase que diariamente na sua sala para cumprimentá-la. Bruna ficava ansiosa por encontrá-lo nos corredores e no café próximo ao escritório. A possibilidade de estarem desenvolvendo algum sentimento que não fosse profissional a deixou nervosa. Ela não tinha ideia de como responder a isso ou como reagir. A verdade era que, ao longo de sua vida, a atenção do sexo oposto não havia sido muito generosa com ela. Após um breve momento de reflexão, ela decidiu deixar as coisas como estavam e seguir o fluxo. Em um dia comum, como de costume, uma figura familiar apareceu em seu escritório. Vicente cumprimentou-a com um sorriso. Consegue uma pausa para um café? Sorrindo, ela disse que sim. Seguiu ao café, que ficava apenas a 2 prédios de distância do escritório, uma caminhada de 5 minutos. O dia estava indo incrivelmente bem e ela queria aproveitar ao máximo o tempo ao ar livre. Isso é o que acontece quando você trabalha em um escritório, começa a dar mais valor às caminhadas ao ar livre, disse Vicente. No começo, Vicente estava brincando como de costume, mas gradualmente ele parecia mais pensativo. Quando o pedido dele chegou, ele estava visivelmente deprimido. Isso não é realmente da minha conta, mas aconteceu algo hoje? Ela encolheu os ombros. O que quer que seja, fale. O que aconteceu?
Vicente sorriu, mas a expressão era forçada. Não sei o quanto minhas preocupações vão interessar você. Na verdade, hoje não é uma data comum. Ele tentou sorrir novamente, mas a falsa alegria desapareceu rapidamente. Hoje seria o aniversário da minha mãe, ela faleceu há 2 meses. A moça, não esperando tal revelação, quase se engasgou. Oh, sinto muito, murmurou, com pesar. Eu sei como é terrível. Sim, você não faz ideia. Vicente balançou a cabeça. Na verdade, nos últimos meses, tenho lidado muito bem com isso. Mas hoje... Ela olhou para ele atentamente, esperando que ele continuasse. Qual é o problema? Com um sorriso duvidoso, Vicente perguntou. Você não percebeu que o nome da pessoa que te contratou e o meu são os mesmos? Bruna ficou paralisada e então bateu a palma da mão na testa. Vocês dois são Bragança? Sim, ele é o meu pai, ele respondeu. Vicente riu. Pense só, alguém realmente não percebeu isso. Meu Deus, como você é desatenta. Bruna estava envergonhada e riu de si mesma. Sim, sou realmente distraída. Não percebi o óbvio. Em resumo, meu pai veio conversar comigo hoje, está deixando a empresa nas minhas mãos, ele quer se aposentar, depois da morte da minha mãe, ele disse que quer mudar de vida, morar em outro país. Vicente explicou. Sabe, quando meu pai morreu, minha mãe não desistiu. Ela precisava me sustentar, não tinha outra escolha. Mas são situações diferentes, você já é um adulto e consegue tocar a empresa sozinho. Vicente estendeu a mão e apertou a mão de Bruna. Desculpe por tocar nesse assunto. Eu não sabia que também era doloroso para você. Não tem problema, ela sacudiu a cabeça, não é tão recente para mim, diferente de você. Há 2 meses, a sua vida mudou de repente. Aguarde 1 minuto, você disse 2 meses atrás? Vicente concordou com a cabeça melancolicamente. Há 2 meses nos encontramos quando você estava bêbado no bar onde eu trabalhava. Essa é a segunda razão pela qual eu te trouxe aqui. Ainda quero me desculpar. Disse Vicente. Não há o que desculpar, agora entendi o porquê de você estar tão triste naquele dia. Com o tempo, o pai de Vicente entregou as rédeas da empresa ao filho. Bruna passou de estagiária para uma posição mais estável na empresa. Ela se destacou como uma tradutora experiente e confiável, e sua capacidade de se comunicar em outras línguas a tornou uma parte valiosa da equipe de negociação internacional. À medida que os anos passaram, a amizade entre Bruna e Vicente se fortaleceu. Eles compartilhavam interesses comuns e desfrutavam da companhia um do outro. Embora seu relacionamento de trabalho fosse profissional, uma conexão pessoal também cresceu entre eles. Certo dia, em um evento importante para o fechamento de um negócio, que elevaria a empresa para outro nível de faturamento, Bruna estava em um canto, silenciosamente aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Vicente ainda estava mantendo a pose de um diretor importante, e ela não pôde se aproximar muito dele. No entanto, ela notou que os convidados estavam conversando entre si e decidiu se aproximar discretamente. Ela percebeu que suas aulas na universidade não haviam sido em vão, pois conseguia entender a maior parte das conversas deles em chinês. Tive sorte que o velho finalmente saiu, disse um dos investidores sorrindo ao conversar com o outro. Com ele, não teria sido tão fácil. Ele controlava bem os contratos. Sorte nossa que as coisas estão indo bem. E agora, é só questão de tempo até a assinatura. Acho que o rapaz vai se sentir mal quando perceber que perdeu uma quantia tão grande, mas é assim que as coisas são no mundo dos negócios. Bruna estava imóvel de medo. Esses caras não eram investidores, planejavam enganar a empresa e Vicente também. Ela precisava agir rápido, pois o tempo estava quase acabando. Os documentos necessários já estavam quase prontos, e tudo o que precisavam era da assinatura de Vicente. Reunindo coragem, ela se colocou no centro do salão, atraindo a atenção de todos, e com o sorriso mais amigável que pôde, disse em chinês apenas 4 palavras. Os rostos dos convidados instantaneamente escureceram, e um deles se moveu em sua direção, mas o mais velho levantou a mão, bloqueando o caminho. Ele entendeu que, com tantas testemunhas, ele não conseguiria fazer nada, então ele simplesmente se virou e saiu. A sala ficou tensa com o silêncio. Vicente olhou com descrença. Bruna,
você se importaria de explicar o que está acontecendo? Ele pediu, tentando manter um tom calmo. Bruna virou a cabeça em direção a ele e percebeu que havia se apressado demais. Nos olhos de Vicente, havia raiva pura, e ela se encolheu de medo. Eu quero que todos saiam agora, ele ordenou em um tom mais ríspido, enquanto se aproximava dela. As pessoas obedientemente saíram pela porta, sem fazer mais perguntas. Agora, Bruna e Vicente estavam sozinhos. Com um tom nervoso, ele perguntou, agora você pode explicar por que você expulsou os investidores pelos quais lutei o ano todo? Você está ficando louca? O que disse para eles? Bruna quase chorou, mas sua raiva dominou e ela o encarou nos olhos. Talvez eu tenha feito isso para salvar sua pele, eles colocaram uma cláusula no contrato que te levaria à falência. Em seu rosto, uma raiva selvagem apareceu novamente, e seus punhos involuntariamente se cerraram. No entanto, havia algo como surpresa em seu rosto também. Pensativo, Vicente olhou para Bruna com preocupação. Por que diabos diz isso? Se o contrato foi revisado 1000 vezes por nosso advogado, não pode haver nenhuma pegadinha. Seu advogado foi comprado por eles, Vicente. E eu disse a eles em chinês. Golpistas. Compraram nosso advogado. De onde você tirou que nosso advogado foi comprado? Vicente não sabia, mas esses cavalheiros, os supostos investidores, admitiram abertamente isso durante as negociações, quando discutiram seus planos. Eles o usaram como uma ferramenta para te afastar e acreditar que estava tudo certo. Vicente se afastou, indo para o final da sala. Lá estava uma cópia do contrato, que já havia sido aprovada pelo advogado, e o qual ele tinha estudado durante o intervalo. A situação estava ficando tensa e Bruna, nervosa, se sentou em uma mesa próxima. Suas pernas estavam trêmulas de ansiedade. Vicente, à medida que lia o contrato que ele quase havia assinado, seus olhos ficavam cada vez mais arregalados. Como ele poderia ter perdido isso? Estava escrito em preto e branco que a empresa estava à beira da falência. Bruna engoliu em seco. Sim, Vicente, é exatamente isso. Bruna ouviu isso e sua mente começou a divagar. Ela não sentia mais a euforia de ter feito a escolha certa, e em vez disso, estava olhando para o nada. Vicente se aproximou de Bruna e se ajoelhou ao lado dela. Ele disse: Será que você conseguirá me perdoar? Parece que você salvou minha vida mais uma vez. O olhar de Bruna ficou mais sério enquanto ela ponderava suas palavras, e timidamente, abaixou a cabeça. Claro, não é bem uma questão de salvar sua vida. Na primeira vez, foi mais sobre salvar sua saúde. O seu negócio não é exatamente a mesma coisa. Vicente perguntou com um sorriso suave, então, você se casaria comigo? Bruna arregalou os olhos. Me casar, ela repetiu surpresa. Casar, confirmou Vicente seriamente. Seus olhos brilhavam de alegria. É meio injusto da minha parte achar que sou digno de tanta felicidade. Mas eu realmente estou te pedindo, o que acha? Bruna ficou em silêncio. Ela estava tentando conter um sorriso que ameaçava se espalhar por todo o rosto. Vicente se levantou e a beijou. Bruna riu. Bem, considerando essa solicitação, estou disposta a fazer isso dar certo. Vicente continuou a ajudar Bruna em sua educação. Ele a incentivou a continuar estudando e a aprimorar suas habilidades linguísticas. Eventualmente, Bruna obteve seu diploma em Línguas e Negócios Internacionais, tornando-se ainda mais valiosa para a empresa de Vicente. Com o tempo, a empresa cresceu e se expandiu, e ele se tornou um empresário de sucesso e Bruna desempenhou um papel significativo avaliando todos os contratos e intermediações internacionais. E assim, o encontro inesperado naquela noite de chuva não apenas mudou a vida de Bruna, mas também a de Vicente. Eles encontraram não apenas sucesso profissional, mas também amor e felicidade juntos. Eles provaram que, às vezes, o destino nos reserva surpresas maravilhosas quando menos esperamos. Você já teve que agradecer alguém por ter salvado sua pele? Saber outra língua já te ajudou em algum momento? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade,
E até o próximo vídeo.